Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 2. Uma história de Natal, muito conhecida de todos nós, que eu gostaria de ler junto com vocês. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui. Feche seus olhos, oremos. Pai, aqui está a tua palavra. E nós clamamos que o Senhor fale conosco nesta noite, transforme os nossos corações, nos dê entendimento do teu evangelho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós estamos chegando no Natal. Eu particularmente sou apaixonado pelo Natal. Eu gosto muito desse período do ano em que nós no calendário litúrgico chamamos do período do Advento, onde desde o dia 1º de dezembro nós começamos já a gerar essa expectativa de celebrarmos o nascimento do nosso Messias. Lá em casa nós gostamos muito de celebrar e de criar toda essa expectativa desde o dia 1º de dezembro. E é interessante porque o Natal é um feriado religioso que está em toda a nossa cultura. Até mesmo os não religiosos não conseguem escapar do Natal e até mesmo do real significado do Natal, por mais que a nossa cultura tente deixar de lado o real significado do Natal. E aqui nós temos uma história de Natal, uma história conhecida de todos nós, mas que nos gera até um pouco de confusão, porque ao mesmo tempo que é uma história conhecida, ela é uma história muito misteriosa, em que, na verdade, esse texto gera mais perguntas do que respostas. A gente acha que conhece a história dos 3 reis magos vindo visitar Jesus. Mas você percebeu que na leitura do texto não tem rei nenhum? Não são reis. Da onde que veio essa ideia de rei? Não tem rei nenhum, gente. São apenas magos. E da onde que veio 3? A tradição da igreja diz que são 3, mas a Bíblia tampouco falam que eram 3. O que nós temos aqui são 3 presentes. Mas podem ser 2 pessoas, podem ser 3 pessoas, podem ser 10 pessoas dando 3 presentes. Nós não temos essa informação de quantos magos eram. Interessante que geralmente nos presépios, até que esse aqui não, tem só um pastor de ovelhas ali. Mas geralmente nos presépios nós temos lá a figura dos pastores de ovelha, Maria, José e Jesus, e os magos também. Mas o fato é que, como o próprio texto nos mostra, os magos provavelmente chegaram meses depois que Jesus nasceu. Eles entraram na casa que Jesus estava. A gente não consegue perceber às vezes esses detalhes. Só que na verdade, esses magos geram mais perguntas do que respostas. Quem são esses magos? De onde eles vieram? Por que essa palavra mago? A palavra realmente é mago, da palavra magi, que realmente se remete a astrólogos ou pessoas que mexem com adivinhação, em olhar para as estrelas e tentar encontrar os seus significados da vida, ou fazer adivinhação para o futuro. Algumas pessoas olham para esses magos e dizem: não, são apenas sábios.
ou poderiam ser como se fossem os cientistas daquela época, mas isso é muito anacrônico. A ciência moderna surgiu muito recentemente. Nós não sabemos nem de onde eles são. Oriente é muito amplo, magos do Oriente. Oriente pode ser Índia, China, Babilônia, Pérsia, nós não temos nem ideia de onde que eles são. É provável, e alguns estudiosos vão nos mostrar, que é provável que eles sejam persas, devotos de uma religião que era chamada do zoroastrismo, que era uma religião monoteísta, onde tinha os magi, os magos, que eram justamente esses que previam o futuro por meio das estrelas, astrólogos, como nós temos também nos dias de hoje a astrologia. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia condena esse tipo de coisa. O Antigo Testamento condena esse tipo de vida, de adivinhação, de olhar para as estrelas, para tentar encontrar sentido e significado na vida. E por que então que essa história aparece aqui? É uma história um pouco estranha. E nós não temos muitas respostas. Da onde que eles ouviram essa ideia de que um rei judeu nasceria? De onde eles conheciam essa história? Talvez, enquanto os judeus estavam como escravos na Babilônia, no exílio da Babilônia, que logo depois do Império Medo-Persa foi que tomou conta daquela região, alguns judeus que estavam lá naquele tempo tenham contado as profecias a respeito de um Messias, e eles tenham associado essa história, mas nós também não temos certeza. Outra coisa que nós não temos resposta, que negócio é esse que aparece uma estrela no céu e imediatamente eles associam que se trata do nascimento do rei dos judeus. Sabe por quê? Em nenhum lugar na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos alguma profecia ou algum sinal de que quando o Messias nascesse, teria um sinal nos céus, teria uma estrela nos céus. Então, por que, ao ver essa estrela, esses magos associaram com o nascimento de um rei dos judeus? Sabe qual é a resposta? Eu não sei. Nós não temos essa resposta. Esse texto gera mais perguntas do que respostas. O fato é que Mateus nos conta essa história. Por que Mateus nos conta essa história? O evangelista Mateus nos conta. Em primeiro lugar, porque essa é uma história real. É até interessante ele contar essa história, porque mostra que ele não a inventou. Se ele tivesse inventado essa história, ele não teria contado essa história desse jeito. Seria uma história bem diferente. Essa é uma evidência de que se trata de uma história real, onde magos pagãos vieram visitar Jesus e encontrar Jesus. Mas claramente parece que o propósito de Mateus ao contar essa história é já mostrar como seria o ministério e a vida de Jesus, onde os próprios judeus são aqueles que não reconheceram Jesus como Deus e Senhor, mas os pagãos, os gentios, são aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor. É uma história interessante de uma estrela, que nós não sabemos nem que estrela é essa. Pode ser um evento astronômico, até porque cálculos nos mostram que por volta do ano 5, uma outra informação interessante aqui. O texto mostra que Jesus nasceu na época do rei Herodes. O primeiro Herodes, Herodes o Grande. Talvez você se confunda com alguns textos bíblicos, porque aqui fala que Herodes morre depois que Jesus nasce, mas na época que Jesus está sendo julgado tem outro Herodes. Como assim? É que é outro Herodes mesmo. Os filhos de Herodes se chamavam também Herodes. Nós estamos diante do primeiro Herodes, Herodes o Grande. E registros arqueológicos nos mostram que Herodes teria morrido por volta do ano 4 a.C. Ué, mas Jesus já não teria nascido na época do rei Herodes? Realmente, a nossa datação a respeito de quando Jesus nasceu, de acordo com a tradição, está errada. Jesus teria nascido cerca de 5 ou 6 anos antes de Cristo, a data correta do seu nascimento. Mas, e aí cálculos astronômicos nos mostram que realmente nessa época deve ter acontecido uma conjuração de Júpiter e Saturno. Quando os dois planetas olhando para o céu parecem uma estrela mais brilhante. Só que nós também não temos certeza que tenha sido isso. Pode ter sido um cometa, mas nós não temos certeza também. Não tem que ter, ou pode ter sido simplesmente um evento milagroso. Algo sem explicação. Como eu disse, esse texto gera mais perguntas do que respostas. Mas por que Mateus nos conta essa história? E o que nós podemos aprender com essa história tão conhecida dos magos que vieram encontrar Jesus? Eu gostaria de trazer 2 coisas nessa história. Então, basicamente, o nosso sermão de hoje é um sermão de 2 pontos. Vai ficar até fácil de você lembrar. Em primeiro lugar, essa história nos mostra que o Natal ele é ameaçador. O Natal é uma ameaça. E eu vou explicar por que o Natal é uma ameaça. E em segundo lugar, nós descobrimos que o Natal também é uma boa notícia diante da ameaça.
Em primeiro lugar, o Natal é uma ameaça. Por que o Natal é uma ameaça? Quando esses magos chegam em Jerusalém perguntando onde está o rei, essa é uma informação interessante, porque imagina só, uma pessoa entra num palácio, vai no trono onde tem um rei assentado e pergunta, vem cá, onde é que está o rei? O verdadeiro rei. É claro que o atual rei, o rei regente, fica alarmado, perturbado. Como assim vocês estão perguntando onde é que está o verdadeiro rei? Eu sou o verdadeiro rei, aqui está o verdadeiro rei. E as profecias bíblicas diziam que Deus enviaria um rei verdadeiro, o descendente do rei Davi, um rei que reinaria para sempre. Essas eram as profecias do Antigo Testamento. Herodes conhecia essas profecias. O povo esperava pelo nascimento do rei. Mas agora que chega a notícia de que esse rei nasceu, isso é uma ameaça para o rei Herodes, uma ameaça para os governantes da terra, uma ameaça para aqueles que são poderosos e uma ameaça para nós também. Porque querendo ou não, nós somos muito parecidos com o rei Herodes. Nós somos muito parecidos com o rei Herodes. Da mesma forma que Herodes fica alarmado, como assim? Eu sou rei. Quer dizer que tem um outro rei? Não, eu sou o verdadeiro rei. E esse Herodes é cruel. Nós conhecemos a história dele. Foi um dos mais cruéis da história, até para os padrões da sua época. Mandou matar membros da sua própria família para se perpetuar no poder. E se você continuar lendo o capítulo 2, você vai descobrir que ele fica tão aterrorizado com medo de perder o seu reinado, que ele manda matar todos os meninos recém-nascidos da cidade de Belém, com medo de que esse verdadeiro rei tivesse nascido realmente. Para os padrões daquela época, como Belém era um pequeno vilarejo, deve ter sido cerca de 20 a 30 crianças, que é muito bebê sendo morto. Era um rei cruel. E agora esse rei sente o seu reinado ameaçado. Mas não apenas Herodes tem o seu reinado ameaçado. O Natal, o reino de Cristo, o Natal, ele é uma ameaça, porque no fundo do nosso coração nós somos iguais ao rei Herodes. Nós não queremos alguém mandando em nós. Nós não queremos um rei mandando em nós. Nós não queremos sair do nosso trono. O que nós desejamos de fato é ser rei de nós mesmos. O que nós desejamos de fato é a autonomia. E aí se aparece alguém dizendo ser o verdadeiro rei, um dos dois vai ter que desistir. Vai ter que abrir mão do trono, para que apenas um pode ocupar o trono. Por isso que o Natal é uma ameaça. É uma ameaça porque a notícia do Natal não é que nós estamos celebrando o aniversário de Jesus. Eu já participei de algumas confraternizações de Natal, em que o pessoal se reuniu, gente, vamos comemorar, vamos cantar parabéns para Jesus. Gente, o Natal não é o aniversário de Jesus, Jesus é Deus, ele nem precisa cantar parabéns para o aniversário. O Natal é a notícia de que um novo rei chegou. E se esse rei chegou, o antigo rei que está no trono tem que cair. E é por isso que o Natal é ameaçador, porque nós não queremos isso naturalmente. É por isso que a nossa cultura faz questão de transformar o Natal em algo que não seja um anúncio desse rei. É por isso que estamos cheios de Papai Noel por aí. É por isso que as nossas confraternizações de Natal tem pouco Jesus e tem muita bebida. É por isso que as nossas confraternizações de Natal vai ficando cada vez mais deixando Deus de lado. Porque dizer que existe um rei que quer governar sobre a sua vida é ameaçador. Eu não quero isso. Nós não queremos pessoas dizendo para nós como nós devemos viver. A gente até consegue disfarçar bem, né? Dizendo que somos pessoas sociáveis. Mas no fundo nosso coração é rebelde. O Natal é um anúncio de que chegou um rei. Quando Isaías profetizou a chegada do Messias, ele nos disse lá no capítulo 9, no versículo 6, que um menino nasceria, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, governo. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino. Jesus veio para ser rei. E o Natal se torna ameaçador porque Jesus exige tudo de nós. Lealdade completa. Olha o que o próprio Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, lá no versículo 26. Onde ele diz o seguinte: se alguém vem a mim
e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é que Jesus está dizendo que você não pode amar o seu pai, sua mãe e seus filhos, mas que nós não podemos amar mais. Jesus deseja a lealdade completa. Aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo, não pode ser discípulo. Jesus exige fidelidade suprema, a tal ponto que todos os outros compromissos do nosso coração pareçam frágeis. Trata-se de uma reivindicação de autoridade absoluta. Jesus não veio para ser o seu conselheiro, por mais que ele seja um bom conselheiro. Jesus não veio para ser seu terapeuta, para deixar você feliz. Jesus não veio aqui na terra simplesmente para ser seu professor. Ele veio para ser rei, dono, autoridade. E aí é inevitável que isso desencadeie em nosso coração uma resistência. Porque o nosso coração, que foi corrompido pelo pecado, não quer que outra pessoa tenha autoridade sobre nós. A gente não quer outras pessoas dizendo como nós devemos viver. Naturalmente, nós nos tornamos inimigos, rebeldes de Deus. Rebeldes contra Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, o texto diz que a nossa natureza, a nossa inclinação da carne, ou seja, a nossa inclinação natural, é de inimizade contra Deus. Naturalmente, por causa do pecado que afetou as estruturas da vida e da nossa vida, nós somos inimigos de Deus de forma natural. Nós não queremos Deus como nosso rei. Nós não queremos Deus como nosso Senhor. A gente quer outro tipo de Deus. E de acordo com a Bíblia, esse é o verdadeiro problema do mundo. Muitas pessoas buscam entender qual que é o verdadeiro problema do mundo. Por que tem de errado com a humanidade? Qual que é o problema da vida? Alguns dizem que o problema do mundo é o socialismo, o capitalismo, o comunismo. O problema do mundo é a falta de educação. O problema do mundo é econômico. Todas essas coisas podem influenciar. Mas o verdadeiro problema do mundo é o nosso coração rebelde. É o nosso coração que deseja que em tudo, em última instância, gire ao nosso redor. Nós não queremos servir a Deus, nós queremos um Deus que nos sirva. Nós queremos pessoas que nos sirvam. Nós queremos ser o centro das atenções. Nós queremos que o universo gire em o nosso redor. No fundo do coração, no fundo do nosso coração, existe um rei Herodes. Um rei Herodes que quando Jesus é anunciado, a gente se sente ameaçado. Um rei que quer ter autoridade, não é esse tipo de Deus que eu desejo. Isso é natural do nosso coração. O próprio apóstolo Paulo diz que isso é natural do nosso coração. Lá em Romanos 3, no capítulo 10, ele diz que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos nós fomos afetados pelo pecado. E por causa disso, todos nós naturalmente queremos rejeitar a Deus e ser deuses de nós mesmos. Nós queremos ter autonomia, é isso que nós desejamos por natureza. Não há um justo sequer. E o surpreendente desse texto é que Paulo vai dizer que não há ninguém que busque a Deus. E aí você pode dizer, pastor, mas aí é um exagero, né? Eu até entendo você dizer que todo mundo é pecador, eu entendo. Agora dizer que ninguém busca a Deus, poxa, é só olhar ao nosso redor, existem milhões de pessoas buscando a Deus. Tem muita gente buscando a Deus. É verdade, até certo ponto é verdade. Existe dentro de cada coração humano um anseio, uma sede, um desejo por Deus. O problema é que por causa do nosso pecado que tornou o nosso coração rebelde, sozinhos, naturalmente, nós não somos capazes de encontrar o verdadeiro Deus bíblico. No fundo, nós não queremos a Deus de verdade. No fundo, a gente quer o que Deus pode dar. Nós queremos o amor de Deus. Nós queremos o auxílio de Deus. Nós queremos força, o perdão, a felicidade que Deus nos dá. Mas o Deus bíblico, muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos o Deus que pede para a gente negar nós mesmos, abrir mão do nosso pecado, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Esse não é o Deus que muitas vezes nós queremos.
O que a gente faz é moldar a Deus de acordo com os nossos padrões, com as nossas vontades, um Deus que não discorda de nós, um Deus que nunca tem nenhum problema conosco, porque naturalmente o nosso coração não busca a Deus. E eu digo isso, meus irmãos, por experiência própria. Eu conheço o meu coração, eu sei que meu coração é ruim. E se não fosse a graça de Deus, eu jamais o buscaria, eu jamais o encontraria de verdade. É assim que nosso coração se encontra. Por isso que o Natal é uma ameaça. O Natal é uma ameaça porque se Deus nasceu verdadeiramente naquela manjedoura, se o Filho de Deus nasceu na pessoa de Jesus, isso significa que nós perdemos o direito de permanecer no comando da nossa vida. Tem um rei que está conclamando a sua autoridade sobre as nossas vidas. Por isso que o Natal muitas vezes é ameaçador. Mas não só isso. Porque quando nós reconhecemos que esse é o problema, quando nós reconhecemos que naturalmente o nosso coração não busca a Deus, que nós não queremos a Deus, mas esse Deus veio e se revelou, quando nós reconhecemos o nosso pecado, é aí que o Natal se torna não mais uma ameaça, mas uma boa notícia. E a boa notícia do Natal é justamente essa, de que naturalmente nós não buscamos a Deus. Nós não queremos um rei, nós não queremos o Senhor da nossa vida. Naturalmente nós não encontramos a Deus por conta própria. Mas a boa notícia do Natal é que não somos nós que encontramos a Deus, mas Ele é que veio nos resgatar na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que desceu ao nosso encontro, ao nosso resgate. Esse é o Evangelho. E olha que interessante o que acontece com os magos. Porque os magos aqui, eles desejam encontrar o Senhor. Eles desejam encontrar o Rei. Eles desejam encontrar a Deus. Mas sozinhos, pela sua sabedoria e pelo seu esforço, eles não são capazes de encontrar a Deus. Vocês já perceberam isso nessa história? A estrela que eles seguiram, a interpretação que eles tiveram da estrela é limitada, não é suficiente para que eles possam encontrar a Deus. É necessário algo mais, é necessário um milagre, é necessário uma revelação especial. Porque aí você pode ficar preocupado, como eu fiquei preocupado quando me encontrei com Jesus. Poxa vida, se meu coração é assim, então como é possível se encontrar a Deus? Por meio de um milagre. Por meio de uma revelação especial. E olha que interessante, porque o texto diz que a estrela os levou não até Belém. Vocês perceberam que a estrela não levou os magos até Belém? Eles chegaram em Jerusalém perguntando. Eles entenderam que o significado da estrela é que um rei deveria ter nascido. Então eles chegaram em Jerusalém perguntando, onde é que está o rei? Como é que eu faço para encontrar o rei? E como é que eles chegam até Belém? É por meio da estrela? Sim ou não? Não. Eles chegam até Belém por meio de uma revelação das Escrituras, por meio de uma revelação bíblica. Olha o que acontece. Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Os pastores, ou melhor, os pastores não, os magos, apenas chegaram em Belém porque antes eles tiveram uma revelação da própria palavra, foi as próprias Escrituras. A estrela não os levou até Belém, eles foram até Jerusalém. E em Jerusalém eles receberam uma revelação especial, um milagre de Deus, para que eles pudessem, enfim, encontrar Belém. Foi Herodes que disse para que eles fossem a Belém. E aí eles foram a Belém. É interessante que o texto diz, olha, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Não, peraí, pastor. Você está falando que a estrela não os levou até Belém. Mas agora o texto está falando que a estrela os guiou e parou até onde Jesus estava. Mas realmente, preste atenção, o texto é claro. O texto é claro em dizer que, a princípio, eles não foram até Belém. Eles não chegaram até Jesus. Eles saíram perguntando onde o menino estava em Jerusalém. Depois que eles receberam uma revelação de onde Jesus estaria, que era Belém, eles seguem o seu caminho e parece que essa estrela reaparece ou continua no céu como uma espécie de confirmação
que eles deveriam seguir o caminho e por isso eles se alegraram. Mas não foi só a estrela que os levou até Belém, ou seja, não foi a sabedoria deles, não foi a vontade deles, não foi só o desejo deles que o levaram até Belém. E o que levou os magos até o Belém foi uma revelação especial. Foi o agir de Deus. E é aqui que o Natal se torna uma notícia grandiosa. Porque o Natal é justamente a notícia de que enquanto o nosso coração é rebelde e não deseja naturalmente a Deus, Deus nos ama tanto e Deus te ama tanto que Ele mesmo tomou a iniciativa de vir nos resgatar por meio de Jesus Cristo. Não somos nós que o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, um milagre pode acontecer no nosso coração para que enfim nós possamos nos encontrar o verdadeiro Rei. E no momento que esses magos recebem essa revelação de ir até Jesus, e eles encontram Jesus, entram na casa que Jesus estava, e aí o texto é maravilhoso, porque diz que, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O adoraram. Eis uma outra revelação grandiosa. Esse rei que nasceu não é um rei qualquer, não é uma outra pessoa, não é um rei que vai pegar a espada, libertar Israel por meio de golpe, por meio de guerra. Esse menino que nasceu é digno de ser adorado. E se ele é digno de ser adorado, significa que ele é Deus. O Natal é a revelação escandalosa de que o próprio Deus se tornou carne. Por isso que o Natal, meus irmãos, é magnífico, glorioso. O que nós celebramos no Natal é um milagre, o maior milagre que já aconteceu na história da humanidade, de que Deus mesmo se encarnou. O mesmo Deus, criador dos céus e da terra, estava deitado naquela manjedoura. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Como o próprio João nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus não veio na terra para ser o nosso professor, o nosso filósofo, um profeta. Jesus é Deus. Ele é Deus. Eu ouvi um vídeo de um padre ortodoxo essa semana no Instagram que eu achei muito interessante. E ele estava dizendo: meus irmãos, Jesus não é católico, Jesus não é ortodoxo, Jesus não é protestante, Jesus não é evangélico, Jesus não é sírio, Jesus é Deus. E se Ele é Deus, Ele exige lealdade, adoração, entrega. E é por isso que muitas vezes o Natal é ameaçador. O Natal é ameaçador porque nós não queremos um rei que mande em nós. Mas a boa notícia do Natal é que esse rei veio justamente te encontrar, transformar a sua vida. Esse rei veio nos resgatar, nos salvar do nosso próprio pecado. Um rei diferente de tudo que nós imaginamos. Enquanto nós olhamos para os reis desse mundo, ou para as autoridades desse mundo, cheios de pompa, de riqueza, de poder, mas poder para dominar outras pessoas, o que nós encontramos em Jesus, na sua primeira vinda, não foi força, mas fraqueza. Não foi riqueza, mas pobreza, nascendo numa estrebaria, sendo colocado numa manjedoura. E nós vemos Deus fazendo esse tipo de coisa na Bíblia toda. Na Bíblia toda nós vemos Deus se revelando não por meio de uma grande nação como a Babilônia, a Síria, a Pérsia, mas Deus se revela pela frágil e pequena Israel. Israel, se você pegar o mapa bíblico ali realmente do mundo, em comparação com os outros impérios, Egito, Babilônia, Pérsia, Síria, Assíria, Israel é insignificante. Mas é por meio desse reino insignificante que Deus escolhe se revelar. Talvez Paulo tivesse com isso na cabeça quando disse que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, Ele, durante toda a Bíblia nós vemos Ele derrotando um gigante por meio do frágil Davi. Nós vemos Deus escolhendo não os filhos mais velhos, que era a tradição, para escolher os filhos mais novos. Ele escolhe
Ele escolhe Isaac, não Ismael, escolhe Jacó e não Esaú. Nós vemos que numa época onde mulheres eram valorizadas apenas pela sua fertilidade ou pela sua beleza, Deus escolhe justamente mulheres inférteis para manifestar a sua glória por meio dela. Deus constantemente está dizendo: eu escolherei Nazaré e não Jerusalém. Nazaré, que era insignificante. Nós temos até o texto bíblico onde uma das pessoas disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Deus escolhe Nazaré e não Jerusalém. Deus sempre escolhe a menina que ninguém quer, Deus escolhe a pessoa que ninguém quer. Por quê? Porque Deus gosta de Joões ninguém? Não, não é só isso. Na verdade, Deus nos está revelando algo sobre a própria salvação. Deus nos mostra essa inversão de coisas, de expectativas, justamente para mostrar que a nossa salvação não é algo que nós merecemos pelos nossos feitos, por algo que nós podemos fazer, não é porque nós podemos nos achegar a Deus por conta própria, mas é Ele que nos salva, por sua graça, por sua misericórdia. E é isso que Deus está mostrando por toda a história, enquanto os discípulos estavam na expectativa que Jesus pegaria na espada e guerrearia contra Roma, porque eles já estavam sendo oprimidos por Roma. Antes de Roma eles já foram oprimidos pelo Império Grego. Antes do Império Grego eles foram oprimidos pelo Império Medo-Persa. Antes do Império Medo-Persa eles foram oprimidos pelo Império da Babilônia. Eles estão sendo oprimidos há muito tempo. Então os discípulos tinham uma expectativa de que Jesus pegaria na espada, tanto que eles mesmos disseram: e aí, Jesus, quando é que o Senhor vai vir com toda a sua força? Quando é que o Senhor vai vir com todo o seu reino? Mas contrariando toda a expectativa, o que Jesus faz é se entregar e morrer numa cruz. E naquela cruz foi o lugar onde Jesus pagou a dívida dos nossos pecados. E naquela cruz nós recebemos perdão, reconciliação. Se antes o nosso coração estava rebelde contra Deus, em Jesus Cristo, e por meio de Cristo naquela cruz, nós somos reconciliados. Milagre. Milagre. Graça. É por isso que o Natal se torna escandalosamente uma boa notícia a ser celebrada. Que por meio da cruz nós somos reconciliados com Deus. Mas Jesus não veio só uma vez em pobreza, de forma pequena. As Escrituras nos mostram que esse Jesus, depois de ter sido morto na cruz, ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança de vida plena. E as Escrituras nos garantem que esse rei retornará mais uma vez. Ele virá mais uma vez. Só que da próxima vez que Jesus vier, Ele não virá mais em fraqueza ou em pobreza. Da próxima vez que Jesus vier, Ele virá com toda a sua glória e esplendor, reinando sobre todas as coisas. E é esse rei que exige de nós lealdade. É esse rei que às vezes pode ser ameaçador, porque nós não queremos alguém mandando em nós. Nós não queremos abrir mão do controle da nossa vida. A gente gosta de estar no controle. Você já percebeu como é difícil? A gente gosta de estar no controle. Você já percebeu, até nós que nos entregamos a Jesus, amamos a Jesus, o nosso coração ainda continua rebelde? Já percebeu como é difícil ter vida de oração? Percebeu como é difícil pensar e lembrar de Jesus o tempo todo? Já percebeu como você já fez, como nós já fizemos diversos votos a Deus e não fomos capazes de cumprir esses votos? Você já percebeu como nosso coração naturalmente é rebelde? Nós vamos lidar com isso. Mas a boa notícia é que Ele nos ama tanto que Ele veio nos resgatar, se encontrar conosco. E é isso que nós celebramos no Natal. O Deus que nasceu, que veio nos resgatar. Por isso celebre o Natal, celebre o Natal, com toda alegria, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos ama tanto que veio nos resgatar na pessoa de Cristo Jesus. Amém?